sincero. O mês de dezembro de 2024 foi um ano de alerta ligado para os lados da BYD, esta montadora chinesa que chegou lá em meados aqui no Brasil com os veículos de passeio para fazer frente concorrência aos modelos já estabelecidos da indústria tradicional aqui no Brasil, automotiva. Mas o mês de dezembro de 2024 não foi tão bom assim, exceto para dois modelos apenas, Dolphin Mini e também devido às promoções ao BYD Song Pro. E por que eu falo que não foi tão bom assim? Os números estão aqui, nós vamos acompanhar junto alguns detalhes, os números de vendas de outros modelos que estão em declínio total ou até mesmo alguns lançamentos que não empolgaram e não decolam de jeito nenhum, e uma análise sobre se e quais os modelos que poderão deixar, principalmente ali, as estampas das concessionárias como a opção número 1 da própria marca em vendas. Será que a BYD aqui no Brasil, com os seus planos iniciais lá para Camaçari, que tinha lá o Yuan Plus e outros modelos como linha de frente para a sua produção ou montagem na Bahia? Eu vou trazer aqui quais são os modelos de acordo com os dados de vendas e também algumas informações adicionais daqueles que eu acho que não devem continuar no portfólio da marca como principal cartão de visita ou até serem substituídos por modelos mais modernos e com outra roupagem. Bom, você está aqui na tela do site da BYD, diga-se de passagem, um site horrível e que ainda não foi reformulado, já está na hora. Mas nos veículos 100% elétricos, a marca tem aqui no seu portfólio no site à venda Dolphin Mini, Dolphin GS, Dolphin Plus, Tan, Han, Seal, Yuan Plus e Yuan Pro. Quando olhamos os híbridos, nós temos BYD Shark, BYD King, BYD Song Plus, BYD Song Premium e agora o Song Pro. Alguns com variações, como é o caso do Song Pro e também do King. Ao todo, então, contabilizamos 13 modelos. Um certo exagero, já que vamos conferir juntos que talvez esta enxurrada de opções não seja assim tão benéfica para a marca. E ao invés de apostar nessa loteria, ele acaba por esperar o melhor momento, que é o que eu sempre aconselho aqui no meu canal. No começo do vídeo eu te falei sobre os números de vendas e emplacamentos de dezembro. Este, em termos totais, não foi ruim para a BYD, aliás, foi o seu melhor mês, onde ela fechou com 10.091 unidades emplacadas, entre vendas diretas e vendas no varejo. Notem o seguinte, dessas 10.091 unidades emplacadas, 7.946 foram dos veículos Song Pro, Dolphin Mini, do Song Plus e ali, no último mês de dezembro, com as promoções do King. E se contabilizarmos entre Song Pro e Dolphin Mini, então fica praticamente um pouco mais da metade só dessas duas unidades. Agora, dos veículos que menos venderam, então nós temos ali o Dolphin Plus, que normalmente está na casa dos 200 a 150 a 300 unidades vendidas e emplacadas. Aqui no mês de dezembro ele teve lá 309 unidades apenas. Já o Dolphin GS, que é o veículo que teve uma grande ascensão logo no começo, foi aquele que deu o cartão de visita para a marca, ultimamente ele está até meio que esquecido pela própria montadora. No mês de dezembro, bateu apenas 222 unidades. Os outros modelos, como o BYD Seal, caem cada vez mais no número de vendas. Agora, em dezembro, 187 apenas. O Yuan Pro, esse, como eu sempre disse, não havia e não decolou de forma alguma, apenas 130 unidades. O BYD Shark, nem se fala. O Song Plus Premium foi recentemente lançado, está aí com algumas promoções, emplacou no mês de dezembro apenas 103 unidades, acho até muito. E o Yuan Plus, apenas 72 unidades no mês de dezembro, e é fato que chegaria ali o seu dia de despedida. Os outros modelos, se nós olharmos aqui, Han, Tan, esse Leopard ou a Shark GL, né? Então aqui nós temos apenas 4 unidades para o Tan, apenas 3 unidades para o Han, e aí nem entra nessa conta porque é irrisível aí o número de vendas para esses modelos.
E quando olhamos no total de vendas do ano de 2024, será que ela conseguiu atingir um número mágico de 100 mil unidades? Como muita gente falava que ultrapassaria 100 mil unidades? Não. O que mostram os números oficiais pela BVE é o seguinte: o ano de 2024 foi bom, não foi ruim, mas não chegou aos 80 mil unidades emplacadas ou vendidas da marca, ou seja, um total de 76 mil unidades. Pelo tamanho do estoque, pelos altos volumes estocados e encalhados ainda, certamente que este impulso para tentar desovar os veículos que ainda estão nos portos e pelos noticiários e pelas informações que nós temos, passam dos mais de 50 mil veículos que estão ainda para serem vendidos nas suas promoções pela marca BYD aqui no Brasil. A BYD já havia trazido, então, aí mais de 100 mil unidades. E este número só não foi pior nesse sentido de que a expectativa era maior do que o resultado final por conta das grandes promoções de final de ano, principalmente do BYD King e também do BYD Song Pro, das suas versões de entrada, e que eu sempre falei para não comprar. Mas desses veículos, ao analisarmos aqui os dados, a tabela FIPE e tudo que eu já te trouxe aqui no canal, quais deles, na minha visão, terão ou não continuidade no futuro de médio e longo prazo? Vamos começar então com o BYD OnePlus. Esse veículo hoje está na casa ali da FIPE dos 190 mil, mas também nós temos aí algumas empresas que colaboram com margens estratosféricas e não foi diferente com a BYD, que trouxe esse veículo a 270 mil, após algumas concorrências também e outros modelos que chegaram, percebeu o grande desastre da precificação, aí já era tarde e não teve jeito. Ele teve que baixar numa tacada só, em poucas semanas, em mais de 40 mil reais. O que pegou mal, porque era um veículo que estava a acessar o mercado de forma ainda bem lenta e com um design bastante controverso, que agrada e desagrada a outros, o que fez com que ele, ao longo do período, nunca tivesse mais nenhum tipo de valorização. E desde o começo eu havia dito para não apostar todas as suas fichas nesse veículo, que hoje se comprova e mostra que a marca errou, e errou feio, porque ela apostava neste modelo como um dos que mais seriam vendidos aqui no Brasil e o colocaria na planta de montagem lá em Camaçari, na Bahia. Hoje, com os números de vendas e no número último mês de dezembro, como você acompanhou comigo, de 72 unidades apenas, é básico e notório de que muitos que apostaram nesse carro hoje estão com um baita de um problema em suas mãos, porque ele vende menos, porque a própria marca fez a sua canibalização e coloca, né, uma grande granada sem pino nas mãos dos seus clientes que hoje precisam vender este veículo rapidamente na casa dos 170 mil e continua a despencar. O fato é que quem entra numa concessionária hoje da BYD, por exemplo, e tem o interesse de talvez dar uma olhada no próprio OnePlus, podem apostar que muitos não serão nem direcionados para ele. A minha visão é que neste primeiro veículo, o OnePlus não terá muita sobrevida, continuará sendo importado, porque nenhuma empresa colocará uma mão de obra exclusiva e multimilionária numa linha de montagem para um veículo que vende apenas 72 unidades. Ou muda, reestiliza, traz novos equipamentos, baixa o preço para tentar ser competitivo. O segundo modelo que vocês acompanham comigo aqui na tela, que eu acredito que não terá, ou talvez necessite de uma remodelação, facelift ou novas atualizações, ele chegou com uma expectativa, vinha ali com até algumas credenciais, né, como aquele que seria um SUV, com boas dimensões, com uma motorização até interessante e alguns atributos. Do contrário, toda a expectativa foi jogada por água abaixo, já que ele é muito mais caro, custa na casa ainda até hoje dos seus 182 mil reais, não possuem uma grande motorização, os seus 177 cavalos não empolgam, faz ali na casa dos 8 segundos de 0 a 100. Os seus dados de alcance pelo programa do Inmetro, que é o programa mais realista dos programas e que coloca a realidade do Brasil, faz no máximo 250 quilômetros. Então aqui mostra 380 é o ciclo mundial lá da China, ok? Então não leve em consideração. Além disso, ele tem menor espaço que os outros concorrentes, principalmente o seu irmão ali mais
simples, né, de entrada, o Dolphin GS. Este modelo, como vocês acompanharam, vende menos a cada mês. E no último mês de dezembro, 130 apenas unidades. Então, o preço, a canibalização e a falta de conhecimento do consumidor brasileiro faz com que o BYD One Pro talvez em 2025 seja o seu último ano aqui no Brasil. Dolphin Plus, polêmico, com características interessantes, um veículo que poderia ser melhor trabalhado pela marca e que trouxe ali uma autonomia até muito boa, tem potência, equipamentos, tecnologia, um bom torque, mas veio com a cara do seu irmão, o Dolphin GS. E isto aqui no Brasil é algo que não pega muito bem, porque o consumidor gosta de comprar o seu veículo, ele gosta de exclusividade. Ao andar na rua com o Dolphin Plus, tudo, absolutamente tudo, remete ao Dolphin GS, que custa ali, se compararmos o valor de um zero, menos de 30 mil reais. E o movimento feito na época do lançamento, poucos meses depois, não pegou bem aqui no Brasil, já que muitos que haviam apostado no primeiro veículo, o Dolphin GS, gostariam então que a BYD tivesse trazido já de cara o Dolphin Plus e talvez se tivesse feito isso, teria tido mais sucesso com este modelo. O Dolphin Plus tinha tudo para ser um carro melhor, mas ao longo do tempo se mostrou inviável. E a própria marca hoje, para desovar os seus grandes estoques desse veículo, tem que fazer promoções atrás de promoções com IPVA de 2025, com ali uma bonificação ou taxa zero, entre outros benefícios. O fato é que ela precisa, de fato, acabar com esse estoque e enquanto não acabar, ele estará ali nas prateleiras. Mas não é pelo número de vendas e mesmo com este grande aporte, emplacou apenas 309 unidades no mês de dezembro, com todas as promoções já do meio do ano de 2024 e agora em dezembro. Apenas com essas unidades, pode apostar que a marca não investirá bilhões ou milhões de dólares em um produto que vende pouco. Outro veículo que havia chegado com uma expectativa gigantesca, mas os seus números de 3.8 de aceleração de 0 a 100, autonomia, né, uma boa autonomia, aí pelo ciclo de metro também, a potência de 531 cavalos, levava o BYD Seal para um outro estágio que não tínhamos aqui no Brasil, pelo menos próximo aí do preço que nunca é barato, na casa dos 300 mil. Empolgou, né, principalmente aqueles mais entusiastas, que já têm um segundo, terceiro carro e usam ele aí nessa faixa ali como um terceiro e, dependendo do caso, até um quarto veículo. A empolgação do começo passou. Nesse caso aqui, na faixa de preço, ele teve dificuldade e depois, ao longo do período, a própria BYD fez ali promoções, muitas promoções, e continua a fazer promoções, já que o estoque ainda é um pouco alto para este modelo, até que ele seja desovado e ela não trará um novo modelo, que já há alguns testes lá na China. Mas é aquilo, né, meus amigos? Não é o tipo de modelo de carro que hoje está no radar das famílias e dos consumidores brasileiros, a não ser, como eu disse, daqueles entusiastas que ficam ali 6 meses com o carro e já vendem. Ele caiu muito na FIP, desvalorizou pra caramba e hoje você consegue encontrá-lo dos 300 mil ali na casa dos 200, dependendo da situação, até 190 mil. Ou seja, é um veículo totalmente de nicho e que também acredito que em 2025, até dezembro, ele deva ser remodelado e uma nova versão para conter no catálogo seja colocada no lugar do Seal. Dolphin GS, ele que foi o primeiro veículo aqui da marca, e nesse sentido ele fez relativo sucesso logo no começo e nos primeiros 6 meses, onde vendia ali mais de 1.000 unidades. E ele foi, sem sombra de dúvida, aquele carro que trouxe a marca para o patamar onde ele está hoje. Escanteado, desdenhado e a própria marca confusa com os seus modelos, seu acavalamento, né? Aquela canibalização entre os seus próprios modelos. Hoje, o BYD Dolphin GS parece já cansado e um pouco defasado. O que o Dolphin GS tinha de novidade no começo, hoje já não tem mais. Já que ele não possui hadas, não possui controle de cruzeiro adaptativo, não possui limpadores
automáticos e nem ali um espelho fotocrômico e outros atributos, né? Aquilo que nós falamos, ele tem uma boa autonomia, um preço hoje até que condizente, que deveria ser o seu preço original na casa dos 120 mil reais e não 159 como é vendido hoje. Não é à toa que no mês de dezembro teve seu pior desempenho, onde ela, com os 222 veículos vendidos apenas em dezembro de 2024, começa talvez a repensar a trazer um modelo novo, com mais bateria, com mais equipamentos. Se não fizer, pode ter certeza que outros atropelarão o golfinho. Dessa lista também Ram e Tam são veículos que não passam de 5 unidades de vendas todos os meses. Não são veículos que você deveria nem de longe acreditar e apostar, porque aí é jogar dinheiro literalmente no ralo. Chegamos nos híbridos e eu falo da BYD Shark. Ela chegou com expectativa, foi muita gente que falava que ela seria um estrondoso sucesso e que viria ali com preço condizente na casa dos 300 mil, e desde o começo aqui no canal eu havia te avisado, calma o seu coração, os emocionados não serão exaltados, e nesse sentido a BYD Shark não decepcionou, porque como eu avisei lá na frente, ela jogou o preço em quase 400 mil reais para a picape e queria se tornar aquele carro que poderia estar na mão do agronegócio. Mas, ao olharmos test drive, outros detalhes e a sensibilidade desse carro, eu disse desde o começo que ele se tornaria uma picape de shopping, ou aquele terceiro ou quarto carro do próprio produtor aí do agro, que poderia levar sua família para passear num asfalto liso até o shopping mais próximo. E talvez seja isso que ele acredite. Não para colocar nos buracos, nas montanhas, no barro, um veículo que é sim um pouco mais dodói. E nesse sentido, não só o preço, mas a confiabilidade, todo o histórico das picapes aqui no Brasil, o BYD Shark ou a BYD Shark não empolgaria, evidentemente. Os seus primeiros meses mostram isso, né? Ficam ali na casa dos 90, 100 a 120 no mês de dezembro, unidades emplacadas. A própria FIPE já derrubou esse veículo pra caramba. Os descontos da BYD de 40 mil reais ou mais já são perceptíveis e terá que baixar mais e mais e mais e mais. Isso será uma tona nesse ano de 2025. Se ela não o fizer, não venderá. E se não vender, você sabe, não colocará um produto que custa quase 400 mil numa linha de montagem para vender 120 unidades. Afinal, o custo é muito alto e toda a indústria precisa de lucratividade em larga escala e os chineses dependem disso. Se ficar nos 120 veículos, esqueçam, não dará certo. BYD King, polêmico e uma proposta de um sedã, que já é um produto que não se encaixa mais na vida dos consumidores aqui de veículos no Brasil. Quando o BYD entra com essa proposta do King, ele aposta alto, mas no começo e principalmente aí nos últimos meses ele enfrentou grandes dificuldades. Veio com um preço errado, acima dos 180 mil, na versão mais top, ali na casa dos 179, 175, dependendo do mês, na versão de entrada, que eu não aconselho você a comprar, porque você vai ter problema, porque é um veículo que não tem tecnologias, tem um motor fraquíssimo de 1.5 aspirado e uma bateria na versão GL de 8.3 kW, que daqui a 2 anos você terá um carro totalmente defasado, desatualizado e que poucos vão querer. A maioria que compra esse veículo tem comprado uma grande parte para usar para trabalho, como foi a última promoção do mês de dezembro, onde ela fez o GL a 149 mil reais e que muita gente optou por ele. Entretanto, desvaloriza mês a mês, justamente pelo combo, e na versão de entrada, certamente, daqui em pouco tempo, você terá aí, na casa de 1 ano e meio a 2 anos, um problema gigantesco em suas mãos, porque é um carro que já entra defasado em 2025 e poderá continuar lá na frente. Se mudar, eu venho aqui e faço um vídeo para falar que eu estava errado. Mas o prognóstico da própria montadora, que já tem lá no México e também na China, uma nova versão, que em breve, assim que desovar os seus estoques do BYD King aqui no Brasil dos portos, certamente trará a versão mais completa e você que apostou no GL, então ficará aí com um baita pepino na mão, já que é um carro com pouca bateria, você tem que carregar todo dia, e aí já sabe, né? Mesmo que seja pequena, você tem que se preocupar com isso. O BYD King vendeu muito bem no mês de dezembro, porque, como eu disse, baixou ali de 26 mil reais de desconto. E se não continuar nesses preços,
certamente o consumidor brasileiro não comprará. Agora, o pepino está nas mãos da própria BYD, que fez o desconto e terá que manter, ou até que os estoques acabem, continuar aí nessa busca incessante de desovar esses veículos. Eu não compraria nenhuma versão GL, já disse para vocês, e acho que o King, neste ano, terá um enorme desafio com os novos impostos e com o preço lá nas alturas. Ou reformula o carro, ou ele durará pouco tempo de vida aqui no Brasil. O BYD Song Pro é outro exemplo. E lembre-se, se não tiver preço, não vende. Os chineses começaram a perceber isso com a chegada de outros modelos, como o Yuan Plus, como o Yuan Pro, como também o Dolphin Plus, onde estavam majorados demais, e como um modelo novo, uma proposta nova, sempre há o receio e o medo do consumidor apostar todas as suas fichas em uma empresa que ainda engatia e tem muitos problemas de manutenção, pós-vendas, problemas de comunicação e outros diversos. Esta é uma análise que você tem que ter com calma. Se não tiver preço, não vai vender. Isso ficou provado no mês de dezembro, já que o Song Pro vendeu muito bem. Eu já havia dito para vocês que, pela proposta e ter uma bateria na versão GS, que é sempre que eu recomendo comprar, igual do seu irmão mais bombado, com mais tecnologia, evidentemente, que é o Song Plus, que custa muito mais, este poderia ser, aí sim, o veículo em que a marca iria vender muito mais que o Song Plus, que, ao meu ver, eu não compraria nenhum veículo na casa dos 180 mil, sem ADAS, sem controle de cruzeiro adaptativo, sem detector de ponto cego, entre outros equipamentos. Porque daqui a um ano, como serve para o King, serve para esses modelos também. Você terá um veículo já muito defasado, que o mercado certamente vai temer em comprá-lo. E você ficará na mão de quem? Da própria montadora para fazer a troca e sempre nesse círculo vicioso, perdendo dinheiro, perdendo dinheiro, perdendo dinheiro. Veremos, não sei, vamos acompanhar os próximos meses e verificar os efeitos das promoções do mês de dezembro. É uma análise que vamos fazer mês a mês aqui no começo de cada semana, de cada mês. Os primeiros 15 dias são definidores aqui no canal, onde eu te mostro todas as tabelas e atualizações. E por fim, o Song Premium, que eu acho que também começa muito mal, justamente pelo preço, mas aí é aquele bode na sala, como eu sempre falo para vocês. Joga lá em cima, vê a reação do mercado e depois acompanha os preços como eles deveriam ser. E aí já começa ali com grandes promoções e desconto de PVA do ano, e é um veículo que poderia substituir o Song Plus. Eu acho que depois de algum tempo, o Song Plus, que ainda vende boas e acima de 1.000 unidades todos os meses, pode ter, sem sombra de dúvida, aí um grande concorrente, e a marca já se prepara. Caso esse daqui tenha insucesso, o Song Plus, a versão Song Plus mais top, o Song Premium, que já tem um motor turbo, possa substituí-lo com um grande desconto e equiparação no preço do Song Plus. É um caminho arriscado da marca, mas que pode ser que dê certo lá na frente. Eu não acredito nisso. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, chegamos ao fim aqui desta grande análise dos veículos que eu acredito que podem ser descontinuados ou que passarão por alguma reformulação, facelift, novas tecnologias embarcadas ou uma remodelação total. O fato é o seguinte, que entre todos esses 13 modelos hoje existentes no portfólio aí da marca em seu site ou nas suas concessionárias, nas vitrines de vendas, acho que Dolphin Mini, Song Plus e Song Pro serão os veículos a serem a grande aposta da própria marca. Não acredito muito no King, porque até então ele estará nas mãos dos proprietários do uso comercial, especialmente ali motoristas por aplicativo e outros que têm as suas grandes limitações e que não passaram ainda por nenhum problema com os seus veículos, ou que se passaram ainda são poucas unidades, mas lá na frente, com o uso constante, pode ser aí que tenham que enfrentar outros problemas. Mas acredito que esses 3 modelos são os modelos que podem até trazer aí umas atualizações, mas vão se manter aí numa média de vendas. Todos os outros, de uma forma ou outra, ou serão descontinuados, ou a própria marca terá que fazer uma grande reformulação, ou por necessidade de atualização de seus produtos, que já começam a aparecer ali algumas datas já meio vencidas, ou até mesmo pela concorrência, que será grande no ano de 2025 e 26. E isso pode impactar na necessidade da própria BYD descontinuar
ou reformular. Acho que você tem que ter muito cuidado ao apostar todas as suas fichas num 0 km, nesses que eu mostrei que estão a mês a cair aí no número de vendas. Veremos os próximos meses. Fique de olhos bem abertos nos meus conteúdos, olhos bem abertos também nos seminovos que estão desvalorizados, que pode ser uma oportunidade para você comprar, porque a aposta cegamente, sem o pé no chão e a compra consciente te leva ao erro. E neste sentido, existe também o impacto do pós-vendas, estoque de peças, que se o veículo não tiver numa linha de montagem, especificamente, oficialmente aqui no Brasil, certamente a montadora não investirá os seus milhões de dólares para veículos que vendem 100, 200, 90, 70, 300 unidades por mês. Porque senão, meus amigos, ela quebra. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like. Um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.